Oi, pessoal. Meu nome é Luciana Bastos e essa aula nós vamos tratar de materiais não metálicos. Nós já tratamos de materiais metálicos, do aço, do ferro, nós falamos de suas propriedades, nós falamos de seus processos de fabricação. Essa aula agora nós vamos falar de um material que não tem nada a ver com esse universo metal. Que material é esse? Nós vamos falar do polímero. O que é um polímero, pessoal? Poli significa muitos, mero, partes. Então, são muitas partes. O polímero é uma molécula grande, é uma macromolécula, portanto, com um peso molecular muito alto. Ele também tem uma origem orgânica ou uma origem sintética. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Polímero é um material sintético ou natural. Quando a gente fala natural, ele está incluindo o nosso DNA, tá, pessoal? As moléculas dos polímeros são gigantes, chamadas macromoléculas, e, portanto, têm peso molecular alto. Têm origem orgânica porque são compostos de hidrogênio e carbono. Vamos lá? Principais aplicações. Bom, no nosso dia a dia, a gente lida com polímero o tempo inteiro sem saber. Nas embalagens, nas embalagens alimentícias, nas embalagens refrigerantes, nos utensílios domésticos, nos eletrodomésticos, nos automóveis, nos brinquedos. É um material usado em alta escala, em elevada escala no nosso dia a dia. Perfeito? Vamos lá. Ele tem algumas propriedades muito convenientes. Primeiro, o custo de produção dele é baixo. Ele é leve, ele tem um peso, se você for comparar, 3 vezes menor do que o do alumínio. Possui elevada resistência à corrosão. Precisa de processado em baixa temperatura. E a gama de produtos que eu posso fazer de formas variadas, tamanhos e cores. Vamos dar uma lida? A gente sempre vai ler e explicar. A gente sempre vai fazer isso, tá? Principais propriedades: baixo custo de produção, peso reduzido, 3 vezes mais leve que o alumínio, elevada resistência à corrosão, baixa temperatura de processamento, possibilidade de seu uso na fabricação de peças nas mais variadas formas, tamanhos e cores. Principal desvantagem: levam muito tempo para se deteriorar. Por isso necessitam também de serem reciclados. Como assim, professora? Garrafa PET. Garrafa PET, garrafa de refrigerante, é um polímero. Se você jogar na natureza, ele vai levar centenas de anos para se deteriorar. O que acontece? A gente recicla essas garrafas para que o meio ambiente não seja poluído. Esse é o problema do polímero. Ele demora muitos anos a se degradar. Então ele polui o nosso meio ambiente. E se você for comparar o polímero ao metal, por exemplo, apesar dele ter uma alta resistência à corrosão, a propriedade mecânica dele é inferior. Ele não tem uma resistência mecânica muito alta. Perfeito, pessoal? Ok, vamos lá. O polímero ele possui algumas propriedades, entre elas propriedades estruturais. O que é isso? Quanto mais complexa for a cadeia desse polímero, menos cristalino ele vai ser, mais rígido ele será e mais resistente ele também será. Vamos dar uma olhada? Olha aqui. O grau de cristalinidade de um polímero depende da complexidade de sua cadeia molecular. Quanto mais complexa a cadeia, menos cristalina, mais amorfa, mais rígida e mais resistente esse polímero será. Nós, durante a nossa aula, nós não vamos estudar química, porque nós não somos inspetores químicos, nós somos inspetores de equipamento. E como eu já expliquei para vocês, o inspetor de equipamentos ele é um clínico geral. Então ele tem um conhecimento geral sobre o ambiente industrial. Nós vamos falar das classificações dos polímeros, sim, mas não vamos abordar cada uma delas. Nós vamos abordar as principais, que é a fusibilidade, o comportamento mecânico, a escala de fabricação. É claro, eu vou mostrar para vocês as várias aplicações? Vou. Mas nós vamos nos ater a essas 3 principais classificações, ok? Classificação dos polímeros. Os polímeros podem ser classificados quanto ao tipo de estrutura química, às características de fusibilidade, ao comportamento mecânico, à escala de fabricação e ao tipo de aplicação. Vamos começar a olhar? Quanto à fusibilidade, o que é isso? É o comportamento desse material a ser aquecido.
ele pode ser termoplástico ou termorrígido. Quanto ao comportamento mecânico, ele pode ser plástico, elastômero ou fibra. E quanto à escala de produção, ele pode ser uma commodity ou um de especialidade. Perfeito? Vamos dar uma olhada. Quanto à fusibilidade, vamos lá. Os termoplásticos são polímeros que fundem ao serem aquecidos e solidificam ao serem resfriados. Apresentam uma cadeia flexível e entrelaçada. Eles têm boa dutilidade e formabilidade. O que é formabilidade? Capacidade de ter forma. Eu consigo dar uma boa forma a ele. Porém, eles são bem menos resistentes que os termorrígidos. Um exemplo dele é o polietileno. Ok, pessoal? Vamos lá. Aqui eu tenho várias nomenclaturas de um termoplástico e suas diversas aplicações na indústria. Vamos dar uma olhada aqui, ó. PVC, usado em pavimentos, tecidos, filmes e tubagens. PET, usado em fita magnética, fibras e filmes. Na forma termoendurecível, usado em revestimentos e resina em compósitos. Dê uma olhada, olhe com calma, não decore. Apenas perceba a quantidade de aplicações que ele tem. Perfeito? Os termorrígidos, eles formam ligações cruzadas ao serem aquecidos. Por isso, eles se tornam infusíveis e insolúveis. São mais resistentes porém, são um pouco mais quebradiços, tá? A cadeia molecular deles tem uma forte ligação. Um exemplo dos termorrígidos são as resinas. Um exemplo também aqui, ó, resina fenoformol e resina de ureia-formol. Uma outra tabela para vocês darem uma olhada, com calma, e verem as aplicações dos termorrígidos na indústria. Mas a gente pode dar uma olhada aqui, ó. Usado em juntas e adesivos, em equipamentos elétricos, adesivos e resinas, espumas, folhas, tubagens. Olhe com calma, não decore novamente, apenas observe para efeito de estudo. Quanto ao comportamento mecânico, bem, nós falamos lá, eles podem ser plásticos, elastômeros ou fibras. Vamos dar uma olhada? Bem, os plásticos, eles são polímeros que em alguns estágios da sua fabricação eles são fluidos. Eles podem ser moldados por aquecimento, pressão ou ambos. Exemplos dele, polietileno, polipropileno, poliestireno, tá? Eles são altamente adequados à moldagem, porque plástico vem do grego adequado à moldagem. Os elastômeros ou borrachas são materiais de origem natural ou sintética que após sofrerem deformação sob a ação de uma força, eles retornam à sua forma original. Ou seja, apliquei uma força externa sobre aquele produto, tirei, ele volta à sua forma original quando essa força é removida. Exemplo deles, polibutadieno, borracha nitrílica, poliestireno, cobutadieno. Os nomes são feios, gente, a culpa não é minha. Vamos continuar? E as fibras, que são corpos em que a razão entre o comprimento e as dimensões laterais são muito elevadas. Geralmente são formados por macromoléculas lineares orientadas longitudinalmente. Exemplos: poliésteres, poliamidas. Poliésteres vocês conhecem. E quanto à escala de produção, a classificação quanto à escala de produção? Bom, pessoal, eu tenho dois tipos de plástico, né? Os especiais também são chamados de plástico de engenharia, enfim, não são tão comuns, não são feitos em larga escala. Mas eu tenho os plásticos commodities, que são aqueles produzidos em larga escala. Têm uma produção muito alta e são a maioria dos produtos fabricados no mundo dos plásticos, tá? Polietileno, polipropileno, poliestireno, entre outros. Então, isso que significa um plástico de commodities, ok? Vamos lá. Além dessas classificações, eu tenho uma classificação muito legal, que é o de uso geral e de uso de engenharia, tá? Os de uso de engenharia são os polímeros
que são empregados na substituição de materiais clássicos. Então, onde antes eu usava um metal, hoje eu uso um polímero. Onde antes eu usava um concreto ou um cimento, eu uso um polímero. Então, a gente chama de plásticos de engenharia ou polímeros de engenharia. Ok? Vantagens. Claro, como todo e qualquer produto, o polímero apresenta vantagens. Ele tem uma infinidade de vantagens. Ó, podem ser facilmente processados. Plásticos são processados a temperaturas ambientes de mais ou menos 250 graus, enquanto o aço é 1400 e o vidro 1000. Então, a temperatura de trabalho, de processo deles é muito baixa. O custo de produção, mesmo para peças um pouco mais complexas, também é baixo, se comparado a outros materiais. Os polímeros podem ser aditivados, pois permitem a obtenção de propriedades otimizadas. Vamos lá, eu posso introduzir corantes, cargas que diminuem o custo e agregam propriedades, reforços que são fibras ou orgânicas ou inorgânicas, que aumentam a tenacidade do material. Posso inserir aditivos, como o negro fumo, que aumenta a resistência ao desgaste, resistência ao UV e a condutividade térmica da borracha. Posso acrescentar plastificantes, que transformam plásticos rígidos a similares aos elastômeros. Então, você vê que ele aceita ter as suas propriedades bem otimizadas. E isso ainda mantendo o custo baixo em relação a outros produtos. Eles apresentam baixa condutividade, pois não apresentam elétrons livres e por isso são bons para isolantes térmicos e isolantes elétricos. Como eles não são condutores nem de calor, como eles são mal condutores de calor e mal condutores de eletricidade, eles servem tanto como isolantes térmicos como isolantes elétricos. São resistentes a muitos produtos químicos. Eles não reagem com tantos produtos químicos. Por exemplo, eles resistem bem a ácidos e a soluções salinas. Tá? Por serem ligações covalentes, os plásticos resistem muito mais à corrosão que os metais. E a maioria dos plásticos resiste a ácidos, a cális e soluções salinas. Tá? São muito resistentes a hidrocarbonetos e outros solventes orgânicos também, tá? Alta resistência ao impacto. Tem substituído vidros em hidrômetros, lentes, faróis de automóveis, janelas de trens, farmacos. Tem alta flexibilidade, ideal para fazer dobradiças integradas a peças caixa-tampa, em tampas de fio dental, shampoo, maletas de furadeiras. Claro que isso aqui são só exemplos, tá, pessoal? Oferece a proteção contra a corrosão. A maioria dos metais necessita de proteção superficial. São anticorrosivos ou pintura. Inércia química. Aplicações médicas como válvulas cardíacas e próteses. Os polímeros são utilizados. A aparência superficial deles pode ser polida, fosca, texturizada. Aceitam inscrições, símbolos e alto relevo, alto e baixo relevo. São recicláveis. Tem reciclagem com reuso para termoplásticos. Tem reciclagem como cárgara para termofísicos e elastômeros. E tem reciclagem para recuperação energética. Olha só na área dos recicláveis, se a gente for pensar no meio ambiente, olha a quantidade de utilidades que ele tem. Vocês verem que ele tem uma variedade muito grande de utilização. Ele pode ser aplicado onde, pessoal? A gente vai olhar com calma. Vamos lá. Ó, exemplos. Nessa aqui a gente vai ter mais fotos do que texto, tá? Embalagens. Eu tenho diversos tipos de embalagem. Eu tenho embalagem de iogurte, garrafas PET, garrafas de água mineral, de produtos de limpeza. Então, ele é ótimo para embalagens. Potes de margarina, copos descartáveis, caixa de ferramenta. Então, você vê pallets. Isso aqui, né? Ele tem uma grande aplicabilidade. Na construção civil, tá? Aqui, ó. Em tubulações, em caixas de gordura, enfim. Na construção civil estão sendo muito utilizados. As caixas d'água hoje em dia são feitas em polímero. Esquadrilhas e forros de PVC.
blocos de policarbonato, tetos, telhas. Hoje algumas até imitam aquelas telhinhas de barro coloniais e na verdade são feitas de polímero. Então você vê que a aplicabilidade dele, tornando a repetir, ele é extremamente versátil. Seus processos de fabricação, tá? Suas técnicas de acabamento são gravação, pintura, soldagem, colagem, usinagem, corte, metalização a vácuo, eletrodeposição, que são os acabamentos que eu uso para os produtos feitos em polímero. Eu tenho aqui o exemplo de alguns processos de fabricação, ó, injeção, extrusão, para vocês verem os produtos que eu tenho, que eu posso servir de exemplo. Tá, esse aqui foi feito por vulcanização. O material é o isopropeno. E aqui é o nylon. Tá? Esses produtos aqui foram feitos por injeção, extrusão e termoformagem. E usinagem também. Aqui uma engrenagem para vocês, para servir de exemplo. Isso aqui é bucha de parafuso. Um lava-jato. Então, gente, espero que essa matéria tenha sido esclarecedora para vocês. É uma matéria curta, mas tão importante quanto as demais. Claro, vocês precisam pesquisar? Sim. Leiam a apostila, façam os exercícios, ouçam a videoaula novamente e pesquisem na internet para que vocês conheçam outros produtos que não são produtos metálicos. Boa sorte nos estudos. Vejo vocês em outra aula.